Fazia tempo que não tínhamos esse tipo de episódio especial, mas ela tá de volta, a nossa batalha. Para quem não lembra ou nunca viu, eu explico. Um tema, dois lados. Sem intenção de escolher quem é o melhor, as nossas batalhas têm o objetivo de mostrar desafios e oportunidades sob dois pontos de vista diferentes. E hoje a gente vai entrar num tema que é questão de sobrevivência para qualquer empresa. Comercial, com ou sem o uso da tecnologia? Entender como se dá essa vivência dos dois lados do balcão, eu tenho comigo hoje dois convidados que vão falar das suas experiências, compartilhar as suas experiências com e sem o uso da tecnologia. Eu não sei exatamente se a gente pode dizer totalmente sem tecnologia no mundo de hoje, mas a gente vai brincar com quase que um comercial Nutella e o comercial raiz, sem a intenção de ser pejorativa, mas então é isso, com ou sem o uso da tecnologia para o auxílio das vendas. Então sejam muito bem-vindos, Luiz Grisólio, que é Head de Negócios da Box Brasil, que tem aí 40 anos de carreira, né, Grisólio, gastando sola de sapato, e o Bernardo Krebs, que é CEO e fundador da Gama, uma empresa especializada em vendas, marketing e tecnologia. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Muito obrigado. Obrigado, Márcia. Bom, vamos ao que interessa, porque o episódio de hoje promete. Se vocês não sabem, conto pra vocês que neste programa o protagonismo é do mercado, portanto vai ser tudo com vocês. Preparados? Sim. Sim, senhora. Quem trabalha com venda tem que estar preparado sempre, né? Bom, antes de mais nada, eu quero conhecer um pouquinho mais, quero que a audiência também conheça um pouco mais de vocês. Entender assim, o Grisólio já acompanha há mais tempo, né, em termos de carreira. Bernardo vem aí com a Gama mais recentemente, né, então a gente também está acompanhando. Como que o tema vendas entra na vida de vocês? Quem começa? Acho que quem tem mais tempo de carreira... Então vamos lá. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Márcia. Bom, meu nome é Luiz Grisólio, eu sou formado em administração de empresas, paulista de nascimento, moro aqui desde 96 e comecei em 1900... Guaraná com rolha. Não, mentira. Eu brinco que é quando a minha avó era gostosa. Eu nem tenho mais vó, no caso. Mentira. Guaraná na época ainda já tinha tampinha. Já era de tampa. De alumínio, mas era tampinha. Bom, e que era bem bom, aliás, né? Garrafa de vidro com tampa né? Com tampa de alumínio era ótimo. Começou em 1985, na realidade. Meu Deus. Eu sempre fui de formação de recursos humanos, eu fui chefe de departamento pessoal, eu fui de um grande colégio em São Paulo, fui também gerente de RH de uma empresa de mercado exterior, só que em 1985 eu estava prestes a casar e eu precisava aumentar minha renda. E aí qual era a única solução? Muitos amigos, venda. Uhum. E eu aceitei um convite de um amigo de fazer parte do Grupo Folha de São Paulo, dos classificados da Folha de São Paulo. E fui trabalhar na Folha. Olha, que experiência maravilhosa e o bichinho da venda me picou. Te picou, a mosquinha azul picou, aliás. Maravilhosa, porque eu juntava tudo que eu queria. Eu juntava o mercado externo, né, na rua, o contato com pessoas, que eu sempre gostei, minha formação de humanas, né, contato com pessoas e dinheiro. Então, poxa, espera um pouquinho, se eu conseguir juntar os três, vamos em frente. Depois daí eu passei por um grande grupo de comunicação, fui convidado a fazer parte de um grupo de Grupo Cima, que foi um grupo de representantes de veículos de comunicação. Uhum. E na época, lá em São Paulo. Isso em São Paulo. Uhum. E na época ele representava todos os diários associados, Correio Brasiliense, Estado de Minas, Rádio Tupi, Diário de Pernambuco, uma gama grande de grandes veículos brasileiros. Uma gama. Uma gama. Uma gama. Então, isso aí nos dá uma visão de multidisciplinarmente, dá uma gama, de novo, de muitas experiências diferentes num único lugar. E ali eu me deixei envolver de uma maneira, tanto na mídia, a gente dividia na época a mídia eletrônica e a mídia impressa, né? Já tínhamos a mídia out of Rome, mas era uma coisa
que se limitava a placas de outdoor, né? E um mercado bastante complicado na época, bastante mal visto até no mercado, era muito complicado. Hoje é e na época era chamada mídia alternativa, né? Olha como é que as coisas mudam. Mudam. Né? Hoje eu acho que ela é praticamente a terceira, ou segunda ou terceira no nosso bolo publicitário. E as mídias tradicionais com que eu trabalhei já estão lá, rádio e principalmente jornal, já estão lá para trás. Né? Como mídia alternativa. Já são essas hoje em dia são as mídias alternativas, boa. E aí eu precisava fazer uma opção de sair de São Paulo com a família, nós queríamos criar as crianças de uma outra maneira. Não só pelo dinheiro. E aí nós optamos por vir a Porto Alegre, porque, primeiro, uma capital com um mercado publicitário muito atraente, muito forte, qualidade de vida, escola, tudo. E aí juntou tudo e nós viemos para cá. E eu tinha um contrato até 31 de dezembro de 1999 e voltava no início dos anos 2000 para assumir Belo Horizonte, o estado de Minas. E nunca mais assumiu. Aconteceu. E nunca mais foi. Aí foi o Correio do Povo, recebi a proposta do Correio do Povo, comecei no Correio do Povo, fiquei de 2000 a 2010 lá, passei por todas as áreas do Correio, saí de lá diretor industrial e aí recebi a proposta para montarmos o jornal Metro com a Bandeirantes, o gratuito, que foi um sucesso maravilhoso. Fizemos esse projeto, fiquei 5 anos e meio lá na Bandeirantes. Retornei agora à Rádio Guaíba, da qual saí em 2024 e assumi agora a Box Brasil, aqui nesse desafio da TV fechada, do Pay TV, que é um mercado que está em constante modificação e como nós temos streaming aqui, então eu estou aprendendo muita coisa da tecnologia, a utilização do IA, todas essas tecnologias mais novas. E aí, é sobre isso que eu quero falar. Mas aí que tem um negócio bacana da nossa vantagem, tá? Eu vivenciei tudo isso aí. Eu peguei desde o Telex até atualmente. Pra quem não... Aí, aquela brincadeirinha, né? Dá um Google. Pra quem não sabe o que é um Telex, dá um Google. Googlezinho lá. Mas essa atualização da tecnologia veio... Eu lembro da primeira vez que eu vi uma máquina de fax na minha frente. Eu lembro maluco, também. Gente. É um negócio doido, porque... Eu lembro. Como é que você coloca um papelzinho de um lado e sai do outro lado um papelzinho? E não é uma xerox, eu tô tão longe. Então, aí você vai entendendo aquelas tecnologias e você vai trabalhando. Quando eu vim para cá, em 96, não estamos falando de muito tempo, não, estamos falando de 96. É óbvio que vocês não eram nascidos ainda, mas 96... capaz. Que lindo, né? Mas 96, depois, assim, eu cheguei aqui com um sub-notebook, nem era um notebook, era um sub-notebook, era um pequenininho, da Sony, um telefone PT550 e as tabelas de preços todas em disquete, sabe? Meu Deus. E aí eu fui pro mercado publicitário achando que eu tava arrasando, super tecnológico. Desculpa a palavra, tomei uma porrada assim, falando, opa, pera aí um pouquinho. Devagar que tem que passar pelo CPD para ver se não tem vírus nesse teu disquete. Meu Deus. Sabe? Gente, isso é inatingível hoje em dia. E aí, assim, as tabelas, tive que fazer as tabelas impressas. Sim. Então, foi um negócio legal acompanhar toda essa evolução e toda essa... Isso aí, de vendas foi a mesma coisa. Toda essa tecnologia aliada a vendas foi cada vez mais rápido a coisa acontecendo. É aí, então, que o Bernardo chega com novas tecnologias, novas formas de venda. Não sou tão novo como indicado. Ele disse que em 96 a gente não era nascido, Bernardo. Me parece que a gente é meio contemporâneo, eu acho. Vamos surfar nessa onda. Como é que foi pra ti? Bom, então, primeiro prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e conversar com vocês é bem legal e ver essas perspectivas. Eu adoro estar aprendendo cada vez mais, especialmente na minha carreira. Eu trabalho com comunicação já há quase 20 anos e eu sempre empreendi. Eu fiz estágio para juntar uma grana para abrir a primeira empresa e essa primeira empresa eu abri, eu acho, há cerca de 19 anos atrás. Então, não peguei o Telex, mas a gente operava conteúdo estratégico via Orkut. Que maravilha. Que é mais ou menos o pai, para quem não sabe, é tipo o pai do Facebook, assim, né? Então, o meu vínculo com vendas, ele
Eu estava até pensando, enquanto eu ia te escutando, como que surgiu isso em mim, porque quando eu era muito pequeno eu era introspectivo, e quem me conhece hoje dói pensar que eu alguma vez fui introspectivo. Mas eu acho que foi na psicologia. Eu tinha bastante enxaqueca quando eu era muito pequeno, e aí tentava tratar aquilo, meu pai e minha mãe me levavam e tudo, eu até fiz aqueles testes de sono, de dormir no lugar, falei, cara, tava tudo certo. Eletroencefalograma, muito isso aí. isso. Aí resolveu como? Indo pra psicóloga. Lá trocando ideia, eu via que eu internalizava problema que não era meu, e aí eu comecei a aprender, naquela época, que quanto mais eu tivesse a informação do que eu ia me envolver, mais tranquilo eu ficaria. E aí isso começou a me ajudar a apresentar trabalho no colégio, a conhecer pessoa nova, a começar a ter relação com as meninas. E aí isso aí foi me dando mais segurança. E eu acho que foi dando muita segurança a ponto de a gente começar a ver, sempre fui crítico, aí tinha um grande amigo meu no colégio, que a gente trocava ideia sobre empreender e tal. E de lá pra cá eu comecei a empreender. Essa pessoa que era meu colega lá, ele ainda é meu sócio hoje, a gente já teve outras coisas, mas ele é meu sócio até hoje na Gama, o nome dele é Felipe. Mas, gente... Legal isso aí. Isso literalmente é um casamento, né? Porque sociedade é um casamento. Eu tenho a Mari Turkenix que fala que a sociedade é um casamento sem sexo, né? O que pode tornar tudo muito mais difícil. Às vezes tem o sexo. Talvez. Às vezes tem, assim, aquele que você não tá esperando, aquela coisa toda. Mas assim, a gente tá falando então de uma relação, uma sociedade de 20 anos. 19, mais ou menos. De amizade, muito mais tempo, mas aí sim, de sociedade. Caramba! A Gama legal. vai fazer 11 anos esse ano. Então, falando propriamente da Gama, a gente abriu a empresa, primeiro... não vou dizer por mérito, mas mais por cara de pau, porque a gente tinha uma estrutura de que os pais pagavam o estudo. Então, a gente tinha um desafio, talvez, inicial ali, uma fricção um pouco menor. Eu abusei, eu estudei, eu fui me formar em administração, me especializei em marketing, mas eu estudei engenharia civil por 2 anos, jornalismo, comércio exterior, aí eu fui pro marketing. Aí, legal. Aí o meu pai... Bem decidido aqui. O meu pai já faleceu, mas eu me lembro sendo uma dica que ele me deu no banco, assim, no pátio de casa, antes de eu contar pra minha mãe, assim, na última mudança, ele disse, cara, faz administração. Pelo menos vai servir para qualquer coisa, né? E não de forma pejorativa, serve para tudo. E que, na verdade, ali eu me achei. Então, a área da administração, eu realmente me encontrei e amenizou o papo depois com a minha mãe também, porque depois, sei lá, eu não ia mais me formar, eu acho. Mas aí, a partir disso, então, empreendendo, eu comecei a ver muito da importância da comunicação e eu pude tentar criar um caminho estratégico para empreender. Aí a Gama, ela foi reflexo total disso. Eu sempre tentei buscar um caminho para empreender, mas eu conhecia muito pouco de mercado, comecei a empreender com 18, 19 anos, então era muito, muito jovem, né? Sim, qualquer pessoa não Especialmente eu aprendi o que não fazer. A própria Gama, se eu for pensar na Gama de 1 ano atrás, até agora está uma questão um pouco mais equilibrada, mas de 3, 4 anos atrás para o que ela é hoje é muito distinta. A gente começou empreendendo no mercado esportivo, então a gente trabalhava com assessoria de imprensa. Na época, um dos fundadores, ele ainda é, né, jornalista, radialista, ele trabalhou muito nesse mercado. A minha área de administração, a do Felipe é publicitário, desenvolvedor, então era tudo muito complementar. E a gente trabalhou de forma exclusiva durante 3 anos com o mercado esportivo, onde a gente frequentou mercados altamente complexos, com clubes de futebol, de vôlei, atletas de alto desempenho desses mercados, mas também stock car, pôquer. Então, assim, muito, muito diverso. A gente aprendeu muita coisa, até que a gente resolveu migrar e atender, na época, né, isso há 7, quase 8 anos atrás, fazer o atendimento exclusivo à micro e pequena empresa. E a gente começou a ter, de fato, uma noção real do que é a comunicação digital do mercado do Brasil, porque o PIB é de MPE, né? Não é outro. E aí ali a gente aprendeu muita coisa em relação ao uso de tecnologia, não em um mercado do qual hoje a gente está atuando muito, que é com empresa que fatura, sei lá, até 500 milhões ano. A tecnologia para esse porte de empresa é uma coisa, a gente está falando em área de tecnologia e tudo. Agora, para o micro e para o pequeno, o WhatsApp é tecnologia. E é uma tecnologia super poderosa, que às vezes a gente acaba negligenciando, né? Como tecnologia. Todo mundo usa. Todo mundo usa o Google para buscar. Hoje em dia quase todo mundo usa o ChatGPT. E às vezes a gente não encara isso como uma tecnologia, a gente encara isso como uma forma de comunicar. Perfeito. É por isso que eu disse, inclusive, no início, será que existe um comercial sem tecnologia? Porque é isso. Se a gente for ver hoje, é o Google, é o WhatsApp, é a agenda eletrônica,
tudo passa em algum momento ou sob alguma medida pela tecnologia, Exato. né? Mas, enfim, acho que a venda entra na vida de vocês em ambos de forma muito natural, né? Não foi uma coisa assim, não. Eu, desde criança, porque eu tenho amigos, por exemplo, que a gente brincava assim, vendiam, sei lá, chiclete na sala de aula, quando o bar da escola não podia, sabe? Assim, então, era uma coisa mais, uma veia de vendas mesmo desde sempre. Muito poucos os que realmente... São poucos, né? Eu quando era criança, eu queria ser vendedor. Olha, claro. eu com a minha experiência, pouquíssimas vezes eu vi alguém, assim, teve um amigo que uma vez, inclusive tinha uma concessionária aqui na Ipiranga, que me falou que desde criança ele gostaria de ter um negócio e o negócio dele era vender carro. Então, legal, mas era aquilo, que juntou a paixão do automobilismo, do carro, com a coisa da venda. Mas que, na verdade, eu acho que tá mais, e é isso que eu queria ouvir um pouco de vocês, pegar esse gancho, que eu acho que essa venda, ou esse instinto natural de vocês para vendas e para o comercial, ela tá muito ligada a relacionamento, né? Tá muito ligada à comunicação, tá muito ligada a facilidade que vocês sempre tiveram, sempre não, né? Porque o Bernardo já contou que a história dele foi um pouquinho mais, um trajeto um pouquinho mais complexo, mas assim, dessa naturalidade da comunicação. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. O relacionamento, ele é o pai de tudo quando a gente fala em vendas e comercial? Eu acho que na vida, né? Acho que relacionamento é a base de tudo, porque senão a gente fica sozinho e aí a nossa visão é restrita à nossa insignificância. Eu gosto muito de ter a troca para esse crescimento. Assim, eu não tive a experiência de vender dentro de grandes empresas, que daí de fato é onde a gente ganha dinheiro, né? Eu tenho que vender para a sobrevivência de um negócio. O Bernardo é aquela coisa do vende no almoço para comer na janta, ali sabemos como é, né? Mas assim, a importância do relacionamento, e aí a gente pode pegar até dados de mercado, quando a gente vai fazer um comparativo relacionado aqui, se eu não me engano, múltiplo de 8. Quando a gente vende para quem já é um cliente ativo, a gente tem 8 vezes mais chance de concluir de forma positiva essa venda. Isso faz com que a gente naturalmente se torne inquieto como quem está oferecendo algo. E aí pode ser dentro de uma empresa ou não. Por quê? Por que eu digo isso? Se a pessoa que está conectada a nós está disposta a comprar mais da gente, por que a gente vai só oferecer o que ela compra? A gente tem que oferecer mais. E aí a gente se torna inquieto em cada vez mais pensar em qualificar a nossa posição como negócio, como profissional. E isso é uma coisa que lá dentro da Gama começou a evoluir muito, especialmente depois da entrada de um novo sócio. A gente teve uma transição, a gente fez a aquisição. Foi uma transição super interessante, pacífica, de um dos fundadores. Ficamos eu e o Felipe, e o Augusto entrou há 4 anos por aí. E ele trabalhava assim, tinha carreira em gerência de vendas com grandes contas no mercado aqui do estado. E ele entrou com outro viés, de quem estava acostumado no mercado a operar vendas. E a gente começou a ter um cruzamento muito interessante de ter uma visão. A visão ambiciosa e grande a gente sempre teve, porque eu sempre busco mais e tento. Só que ele começou a ter uma visão grande e ambiciosa pautada em responsabilidade operacional. E aí isso nos tirava um pouco daquele viés meio de empreender a qualquer custo e empreender com responsabilidade. E aí a gente começou a ver que o relacionamento é de fato a base de tudo, tanto dentro de casa quanto fora. A gente começou a ter mais relacionamento interno com outras áreas, então a gente começou a cada vez mais, tendo áreas bem definidas de projeto, de vendas e todas as outras que compõem o negócio, a gente viu que para vender com qualidade, a gente tinha que estar com um discurso bem alinhado com todo mundo. Não adianta a gente vender para bater meta financeira, se lá dentro o projeto depois está saindo ruim, e aí quem vende é o vendedor, é o comercial. Quem revende, quem mantém o cliente é a operação. Se a minha operação não for boa, não adianta eu ter o melhor vendedor do mundo. Então a gente começou a ter esses equilíbrios, e aí a empresa começou a ter um salto de qualidade em relação aos projetos entregues para, uma vez entendendo a oportunidade do mercado e cruzando isso com capacidade operacional, entregar mais para o mercado. Então, se eu ia passar de um ano para o outro querendo aumentar o meu fluxo de venda com qualidade, eu não pensava mais em só dobrar o volume vendido, que era o que eu fiquei fazendo durante uns 3, 4 anos. E a gente batia a meta. Quando começou a ganhar corpo maior isso aí, a gente quase colapsou. Aí era ansiedade, essas coisas aí, começava a colecionar, porque daí começou a ficar um caos a operação. A gente começou a reestruturar bem a operação, e aí agora, quando a gente define uma meta sim agressiva em vendas,
ela é muito agressiva em processo. Então, a gente investe muito dentro de casa para poder caminhar, né, em paralelo isso. Mas é basicamente relacionamento interpessoal com a estrutura de negócio e com o mercado. Perfeito. Você falou uma coisa muito importante do 8x1, é fundamental. Eu acho que é uma regra de alguns eu ouvi Philip Kotler falar isso aí ainda em alguns eventos que eu fui, ele estava presente, uma palestra maravilhosa, para quem puder, que eu falo, é um cara que não sai de moda nunca, tá? Os livros dele continuam sendo obras de arte no marketing, e a coisa do relacionamento, ela é fundamental. Eu tive várias experiências nesses meus anos todos acumulados aí, e muitas delas foram realmente experiências em que sentir o que o cliente faz no seu ponto de venda, sentir o que o cliente faz no seu dia a dia, às vezes me levou... Hoje eu posso dizer que hoje eu rejeito uma venda, já rejeito. Na época a gente quer fazer porque quer fazer, a gente quer vender. Mas a partir do momento que você passa a entender como é que o cliente funciona, a partir do momento que você passa a entender como é que ele opera na sua venda, é a obrigação do vendedor também chegar e apontar, falar, escuta, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui, porque eu estou te trazendo a pessoa e você não está formando, você não está, conseguindo performar em cima desse cliente que a gente está trazendo. Alguma coisa está errada dentro do seu ponto de venda. Não, que é isso? E aí entram empresas como a Gama, que eu acredito que trabalhe todos esses pontos que são fundamentais numa venda. Eu vi várias concessionárias de carro, eu vi várias empresas pequenas de lojistas que apostam tudo, principalmente no rádio, por exemplo, que eu passei muito tempo na minha vida, apostam tudo com uma mídia um pouco mais barata, entre aspas. Sim, comparando na televisão, por exemplo. Lógico, hoje mas é se uma você mídia comparar dentro do business plan dele lá, se você pegar 10, 15, 20 mil reais, tirar daquilo para investimento em mídia, é um dinheiro muito grande para ele. Para fazer o quê? Para ter vendedores que não atendem, para ter vendedores não engajados com a filosofia que o dono da empresa tem, e às vezes é o próprio dono da empresa também que precisa tomar um chazinho ali um choquezinho, né? De simancol ali, de como é que funciona. Então, é bom ver que temos empresas hoje que estão apostando na pequena, na média empresa, porque eu acho que basicamente as grandes vendas, o grande varejo das vendas está nessas empresas aí. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta que vai ser a mesma, mas eu vou colocar de formas diferentes para vocês, já que a gente está falando aqui de uma batalha, que a gente bota batalha entre aspas, ele não é bem uma batalha. Mas eu queria entender, assim, de quem vem dessa área da tecnologia, quando tem a base do negócio, né, na tecnologia, como que o lado humano... A gente vem falando do relacionamento, obviamente, né? Mas eu queria te ouvir um pouco mais, Bernardo, como que o relacionamento humano influencia na estratégia que envolve a tecnologia. Tá, legal. A Gama, ela nasce como uma agência digital, dá para chamar assim. A gente não era só uma assessoria, trabalhava muito voltado para o digital. A gente sempre fez muito trabalho complementar a isso, mas sempre pensando em comunicação. Então, a gente desenvolvia marca, site, segue desenvolvendo tudo isso. Mas com o passar do tempo, a gente foi se moldando muito a essa dinâmica de uma escuta ativa e uma reação ativa em relação ao que o mercado nos apresentava. E quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que o mercado cada vez mais ágil, ele necessita de uma resposta rápida. E cada vez mais tecnológico, fica muito transparente o teu tipo de entrega envolvendo o digital. Então, se no início a gente conseguiria, eu digo a gente, não nós, Gama, mas assim o mercado como um todo, olhar para os números como melhor interessasse a nós, o meu site teve 1000 acessos por dia. Eu podia ter essa única análise. Mas com o passar do tempo a gente foi conseguindo ver no detalhe de onde vem a origem, do porquê que ela é motivada, do quanto tempo dura, por onde foi navegado. E isso começou a tirar um pouco um viés meio fake da comunicação para ter que trazer clareza. Então eu estou trazendo tudo isso por quê? Porque a comunicação começou além de ser ágil por natureza da nossa vida atual, ela tem que ser muito
muito transparente e verdadeira, porque a mentira cai por terra rapidinho. Não se sustenta. Então, o mercado vai dando mostras. Cada vez mais compliance é uma pauta forte, LGPD de uns anos para cá. Então, não adianta mais ser ágil se eu não for responsável. A gente teve a entrada da agilidade com muita irresponsabilidade. Então, a gente viu vários negócios, especialmente de base tecnológica, ruindo. A gente tem hoje, tu vai olhar num streaming, um documentário da empresa tal, que a profissional foi eleita uma das principais empreendedoras do planeta e, na verdade, era uma grande mentira o que ela estava vendendo. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque, primeiro, a gente falou aqui em comunicação mais tradicional, como TV, rádio. A própria TV e o rádio, elas começam a ficar mais democráticas, coletivas e globais com esse incremento. Antes, se a gente tivesse uma catástrofe acontecendo no interior do Maranhão, como é que o William Bonner ia ter uma imagem daquilo naquela hora? Hoje em dia, quando começou isso de enviar o conteúdo, o próprio Bonner indicava: envie imagem do seu celular deitado. Então, assim... Era a escolinha de como fazer. Exato. O que é isso? É o veículo se adaptando à tecnologia. Então, dentro desse contexto como um todo, eu acho que relações humanas e relações empresariais, elas vão muito ao encontro do que eu acredito ser uma tônica, ao menos crucial, dentro das estratégias que a gente tem dentro do negócio e do que eu tenho dentro das minhas relações, que é: a tecnologia é ferramenta. Ferramenta é meio. O que é o papel do meio? É dar celeridade a algo que foi pensado para solucionar um problema. Então, o início é o pensamento que a gente tem para essa solução acontecer. Se a gente for pensar em indústria, a Revolução Industrial, o que ela fez? Ela fez acelerar aquilo que daqui a pouco o artesão começou a ter a máquina e ele levava 6 meses, começou a ficar pronto em 6 dias. A tecnologia agora é a mesma coisa. O que antes levava 1 mês, fica pronto em segundos. Então, a importância das pessoas é pensar muito bem o início para atender muito bem o final. Tendo isso muito claro, e aí isso é base de planejamento, a gente se planejar como pessoa, como empresa, a gente vai saber utilizar melhor esses bilhões de ofertas que a gente tem para utilizar aqui no meio. Perfeito. E aí eu vou entrar um pouquinho mais pesado, tá? Tá, porque... mas deixa eu inverter, porque eu tenho certeza que é onde tu vai chegar, só pra gente contextualizar, que eu falei que iam ser 2 perguntas feitas de forma diferente. Isso. Pro velho e pro novo. Vocês viram, né? Não foi isso que eu disse, Grisólio. Mas assim, o outro lado é como que a tecnologia auxilia num comercial, como a gente brincou ali, mais raiz, né? Mais old school. Mais old school do que a gente vem falando, assim, não tem muito mais como a gente viver hoje sem a tecnologia. Vender também não deve ser nada possível sem isso. Então, eu queria que esse old school, então, falasse desse lado de como que a tecnologia colabora com uma coisa mais tradicional, que a gente fala muito, né, Grisólio, que a venda, bem ou mal, ela é gastar sola de sapato, bater na porta, o olho no olho, o cafezinho, o olho no olho. E por a gente já ter essa bagagem toda, de ter vivenciado uma falta total de tecnologia, que o máximo que nós tínhamos era orelhão, fichas telefônicas, né? E telefones fixos. Depois apareceu um pager, e aí vem uma série de outras coisas que é assim. Então a gente já sabia como é que a gente faz para tentar chegar no anunciante, para tentar chegar no cliente, sem precisar de todas as tecnologias. O que está acontecendo hoje, infelizmente, é que muitos profissionais estão se escondendo atrás da tecnologia para bloquearem determinadas tentativas de apresentações, quer seja de um produto, de um veículo, quer seja de uma empresa. E a gente está vendo que está tendo uma tendência, pelo menos aqui, já vi também em São Paulo, de trazer alguns profissionais old school para, juntamente com a nova juventude, a nova geração, saberem como trabalhar essa coisa do por que eu devo receber? Sim, porque ninguém melhor que o vendedor para vender aquele produto que pode ser que a tua empresa venha comprar. Então, dá um tempo para ele. Fala, olha, você tem 10 minutos, então o cara vai ter que em 10 minutos tentar passar. E aí vai dar competência do profissional ou não.
Tá vendo, e isso aí foi muito ampliado durante a pandemia. Então, e me irritou bastante. Uso muito caos, eu uso muito a tecnologia, acho que, nossa, melhorou assim 1.000.000%. Mas algumas coisas assim, que você pode resolver ali, no olho a olho, num almoço. Almoço, gente, virou um sinônimo de, sei lá, de estar interferindo na minha vida pessoal. Não, gente, almoço de negócios e jantares de negócios a gente sempre fez a vida toda. Aliás, a gente sempre, é uma coisa, só para complementar o que tu está dizendo, Grisoli, que assim, eventos na nossa área, especialmente de comunicação, a gente tem muitos, né? E a questão do network é muito latente nesses nossos eventos, aqui, pelo menos aqui de Porto Alegre eu posso falar bastante sobre isso. E a gente brinca assim, nenhum negócio se fecha nestes eventos. Mas ele vai fechar no jantar pós-evento, no happy hour pós-evento. Numa reunião pós-evento. A gente brinca, inclusive, que às vezes as pessoas vão pegar o South Summit, que aí, talvez na nossa referência atual, né, sei lá, 16, 18 mil pessoas. Os Summits, né, todos. Os Summits como um todo. O Gramado Summit teve agora também, então... e a gente brinca que tem... Vocês, eu brinco, essa galera da venda, assim, tá na veia... vão para esses eventos e saem com 365 almoços marcados pro ano seguinte, assim, porque é nesse lugar que a ponta da caneta aparece, né? É ali que você começa a fazer teu relacionamento. Tivemos nosso Paleta Atlântida aqui, no Cais do Porto, primeiro aqui em Porto Alegre. Gente, uma fonte inesgotável de... Eu não fui lá para almoçar. O almoçar foi uma consequência. Mas tantas coisas que foram feitas ali, tantos negócios que geraram ali, que foi uma coisa muito gostosa. E Márcia, muitas desses nossos eventos, nós diminuímos muito a quantidade de eventos que nós tínhamos depois da pandemia. É verdade. Porque antes da pandemia, nós tínhamos eventos todos os dias, praticamente. Tá? E eu lembro, assim, a própria coletiva, como um dos maiores do Brasil nesse segmento do mercado publicitário, tinha às vezes que recusar algumas coisas porque não dava para fazer a cobertura de todos. É verdade. Tudo isso é um relacionamento. E a partir do momento que você consegue aliar esse relacionamento, essa coisa tradicional, e o gaúcho tem ainda essa coisa boa ainda, a gente consegue no nosso mercado fazer com a tecnologia, isso é um espetáculo, gente, porque aquilo que eu precisava demorar, sei lá, 40, 50 minutos para mostrar em papel, hoje na tecnologia eu já te mandei, você já sabe, você já tem meu Media Kit, sabe? Hoje a palavra mais linda que existe é essa, Media Kit. Me manda teu Media Kit, manda. O meu grande problema é saber, escuta, mas você viu meu Media Kit? Sabe? Isso aí é uma coisa que não muda na venda nunca. É o que eu falo, a proposta, você pode fazer 68 páginas de propostas. Eu vou ver como cliente a primeira e vou ver a última, o preço. Aí depois ele vai ver. Então, isso aí não muda. É bacana, porque, mas você não viu na página 42? Aí ele vai dar uma... não, pois é, mas então, veja bem. Mas assim, é por isso que é uma arte, por isso que é maravilhosamente gostoso vender. Todos nós vendemos, as pessoas falam, eu não sou vendedor. Não, todos nós vendemos, todos nós compramos e todos nós vendemos. E o B2C, ele continua sendo muito fundamental dentro da vida de todo mundo. Aproveitar só um gancho relacionado a eventos, a gente participa muito de evento, de inovação e de indústria, que são os mercados que a gente atua assim bastante, né? Cada um tem um viés muito claro. Da indústria, a venda está muito pronta no evento, então as pessoas vão para negociar mais. Já o de inovação está muito mais orientado a empresas buscando investimento e troca. Mas venda para nós, evento é tão importante que ele entrou como um canal de aquisição de negócios dentro do nosso planejamento estratégico do ano passado para cá, centro de custo estruturado, e a gente hoje tem um pacote meio pronto interno estratégico que tem um evento,
30 dias antes a gente senta com o time de conteúdo, time de vendas e planeja tudo. A gente não ia ir agora pro Programado Summit, porque a gente vinha de uma sequência grande de eventos software. E aí a gente acabou indo, porque teve uma oportunidade legal. Então a gente foi e lá não foi diferente. Eu fiquei lá, eu não fiquei todos os dias, porque eu tinha um outro compromisso no último dia, mas em 24 horas, né, 48 de ter ficado um dia lá com o stand e o outro dia com uma palestra, a gente hoje de manhã estava o pessoal já trabalhando em cima dos relacionamentos criados e a gente não pega em volume, a gente tenta criar uma orientação. Qualidade. Mas então é algo que a longo prazo é a forma mais rica que se tem do quê? De a gente conseguir quebrar várias barreiras, de ter um ambiente como esse, pessoal, de a gente ter uma troca. E nesses eventos a gente está falando das vendas e do comercial sobre os dois aspectos, né? Porque quando a gente fala de eventos, por exemplo, mais voltados à inovação, a tecnologia está muito presente ali. Mas... Exatamente. Como a gente falou, a ponta da caneta, ela se dá no olho. Pra gente finalizar, porque o nosso tempo é curto, infelizmente. Vamos pleitear um pouquinho mais de comentário. Eu acho Vou também. falar com o pessoal da Box Brasil. Acho que eu conheço algumas pessoal do coletivo, pessoal da Box Brasil, acho que tem uma certa influência. Gente, assim, eu vou fazer duas perguntas em uma, porque a gente está falando de duas pessoas que visivelmente são muito voraz no que fazem, né? Gostam muito do que fazem, são muito apaixonadas pelas suas áreas. O que não pode faltar numa estratégia de vendas, na opinião de vocês? E considerando isso, o que faz o olho brilhar no final das contas? Puxa, perguntas difíceis essa. Eu vou começar até pela minha. Então vamos lá. Hoje eu diria o seguinte, um bom investimento num aparelho tecnológico faz muita diferença na hora de você apresentar. Ponto. Tá? Isso que é o old school falando. Mas é verdade. É o old school falando que a tecnologia tem que estar presente. Isso é maravilhoso, porque Claro. Tudo aquilo que você ali, junto com o teu planejamento, junto com a tua pessoal de marketing, que você planeja, você faz uma bela de uma apresentação, aí tu pega o teu notebook, senta ali, liga e... Não liga. Cara... Isso é horrível. Não, pera, só tá com um probleminha aqui. Não, eu tô com pouca bateria. Gente, isso é um mico de venda que eu acho absolutamente chato. Quando antigamente eram as folhas quando colavam, uma folha colava na outra, assim. Era horrível, horrível. Então, assim, eu acho que a tecnologia, o uso de um equipamento tecnológico bom, aliado, lógico, a uma boa apresentação, a um bom conteúdo, né? E o que faz brilhar o olho, mas é a hora que chega, para mim, pelo menos, é o chamado pedido de inserção. API. Que a gente chama aqui API, que é quando você fecha num veículo de comunicação, chega aquele resultado. E quando o teu cliente manda uma informação dizendo assim, pô, tá maravilhoso, legal. Pô, já tive retorno, as pessoas ligaram, as pessoas falaram. Isso aí brilhou, para isso. Brilhou. Legal. Eu estava pensando aqui, e esse casou muito, eu pensei em 3 aspectos assim que são fundamentais e confunde. Empreender é vender, né? Que seja uma ideia para outras pessoas para depois. Então, eu de fato sempre vendi. Eu acho que são 3 aspectos. Autoconhecimento, otimismo e feedback, que seria um feedback positivo daí. Por quê? Porque esse ciclo, primeiro, o autoconhecimento uma vez que eu, como pessoa, e eu, como empresa, sei o que eu quero, vai ficar muito mais fácil eu me conectar com aquelas pessoas que vão ser impactadas positivamente, de forma genuína pelo que eu ofereço, para não ter que ficar vendendo algo que a pessoa não quer. Então, claro, isso a gente vai aprendendo com o tempo também, e não é que a gente vende o que não quer, mas às vezes tu tem que bater uma meta, tu tenta, cara, vou vender daqui a pouco, vou vender um espaço, não é nem o mais adequado da estratégia, mas eu sei que eles vão pagar, então eu vou vender. Só que com o passar do tempo, como dissesse, né, às vezes dá para não aceitar uma venda, né, eu acho que está diretamente relacionado a gente saber quem a gente é e para onde a gente quer ir. O otimismo é porque se quem for vender, se a gente for ficar triste, for ficar emburrado, pô, a gente está empreendendo dentro do Brasil. Assim, a gente está vendendo dentro do Brasil. Mas é bom esse produto. Olha, acabou. Então, assim, tem que ser otimista, tem que tentar um aparato que essas ferramentas tal. Concordo plenamente. Não tem como ter, por exemplo, um notebook que não vai ser rápido, um celular que vai trancar. Isso atrapalha demais. Então, integrar tudo isso, fundamental. Junto a isso,
o teu ferramental, assim, psicológico. O que te faz estar bem? Ah, tu gosta de fazer atividade física? Eu inicio meu dia fazendo atividade física, porque eu funciono melhor. Mas é o meu jeito, não tem que dizer para vocês que tem que fazer isso. Agora, funciona melhor tomando um bom café da manhã, encontrando os filhos... Acho que tem que ter o ferramental. Tem que ter o ferramental para estar otimista. Né? Porque senão, é aquela, tem um meme, né? Ah, eu falei que eu ia estar zen, aí eu vou tirar o queijo, a fatia, e começou a rasgar, eu já começo a morrer em casa. E aí, por fim, o feedback positivo, que é tu conseguir identificar que, de fato, olha, o cliente dando feedback, ou o teu parceiro, que às vezes é normal, a gente está numa pauleira, até na equipe mesmo, né? A nossa empresa é uma empresa que chegou a 20 e poucas pessoas, aí foi para tá em 15, eu quero ter uma equipe enxuta, não quero ficar tão grande. Mas assim, a gente pega muito perrengue junto, todo mundo tem a vida pessoal, todo mundo tem um desafio. Então, às vezes, a gente pegar todo mundo e ter um feedback positivo, né, de colaborador, de sócio, de cliente especialmente, aí dá assim, ó, pra dar um alívio, assim. Legal, isso é muito bom. Bom, tem duas coisas que eu quero só complementar pra gente finalizar, que ouvindo vocês, isso me deixa ainda mais latente, tá? Eu venho de uma família de muitos vendedores, enfim, e a gente sempre conversou muito sobre isso. E uma coisa que me falavam, e que eu tô vendo isso muito de vocês, assim, ninguém vende um produto ou um serviço. O vendedor vende convicção. E o Bernardo traz isso na fala dele, né? E o Grisoli complementou dizendo, tu tem que acreditar naquilo que tu tá vendendo, né? Então, a venda da convicção, ela é a cereja do bolo desse relacionamento. E uma outra questão que me veio, que é essa questão do otimismo, né? Eu lembro que uma vez eu questionei uma pessoa assim, poxa, tu tá sempre acreditando que a venda vai fechar. Eu, Márcia, já sou daquela assim, puxa, eu só vou vibrar quando a PI chegar, sabe? E essa pessoa me disse, é disso que o vendedor tem que viver. Ele tem que acreditar que vai dar certo. Ele vive da expectativa e ele vive do otimismo de que a venda vai ser fechada 8 por 1, enfim. Então, acho que isso complementa e realmente corrobora. Vocês estão comprovando o que eu a vida inteira ouvi sobre vendas. Então, muito obrigada pelos compartilhamentos de vocês. Eu sempre digo isso, já finalizei muitos episódios dizendo isso. É muito legal quando a gente conversa com pessoas que são tão cheias de apaixonadas, tesão no que faz, a paixão o sangue no olho, a faca nos dentes, de realmente... Acho que o Bernardo trouxe uma coisa também interessante, que é empreender no Brasil já é algo, né? Já somos vitoriosos quando a gente decide fazer isso e se mantém nesse mercado. Então, muito obrigada por trazerem toda essa paixão para essa mesa de hoje. Obrigado a você, Márcio. Obrigado, Bernardo. A gente aprende todo dia, a gente sempre aprende bom, um pouquinho né? mais, é sempre bom essa troca de informações. O relacionamento é isso também, né? É isso também. Eu posso não fechar coisas, eu posso não vender, a gente pode não... Mas esse aprendizado que a gente traz, essa bagagem que a gente traz acumulando é absolutamente fantástico para a nossa vida. Então, o comercial com ou sem tecnologia? Com e sem tecnologia. Sempre, comercial sempre. Sempre. Comercial. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Não se esqueçam daquela nossa cartilha de sempre. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.